A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos iniciar esse culto de louvor e de adoração ao nosso Deus, sendo gratos ao nosso Deus pelo privilégio de sermos regenerados e salvos por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nessa tarde, iremos celebrar a vitória de Cristo na cruz, sua ressurreição, para nos dar a esperança de vida eterna. Amém? Vamos orar. Santo e eterno Pai, graças te rendemos pelo privilégio de estarmos aqui nessa tarde, porque o Senhor foi gracioso e misericordioso pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, e nos ter dado a maior prova de amor para com cada um de nós, que foi Cristo ter morrido e ressuscitado para a nossa esperança de vida eterna. Que, ó Deus, tu possa receber este culto, cada parte deste culto, que tudo concorra para a honra e glória do teu nome. É o que te pedimos, com perdão para os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, queridos. Abramos a palavra do Senhor no texto de Romanos, capítulo 11. Faremos a leitura uníssona desse texto. É um texto pequeno, que expressa a maravilhosa sabedoria dos desígnios do nosso Deus. Romanos capítulo 11, versículos de 33 a 36. Leamos todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ainda de pé, vamos louvar o nosso Deus com o hino número 42, o grande amor de Deus. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com
Amém, irmãos. Glória a Deus. Em tudo dai graças. Graças a Deus chegamos até aqui para louvar, estar em comunhão com o Senhor, participarmos desse grande momento que é a Santa Ceia do Senhor. Deus seja louvado. Não sei se o violão vai... Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Lá do início, seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Te louvarei. Vamos ficar em pé? Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar.
quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém. Podemos sentar. Provérbios 28, 13. Os irmãos abram, nós vamos ler juntos. Apenas um versículo. Provérbios 28, 13. Leamos: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Louvado seja o Senhor por esse privilégio que nós temos e às vezes nós não percebemos, que é confessar os nossos pecados ao Senhor. Parece que às vezes nós temos medo de conversar com Deus, né? Não fizemos uma coisa tão ruim assim, mas o inimigo fica colocando na nossa cabeça, agiganta uma coisa que às vezes é simples, e às vezes as coisas simples se tornam difíceis. Aqui está o segredo da prosperidade, é confessar, falar com Deus, só isso. Então que nós possamos agora conversar com Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e pedir discernimento a Deus, para que o inimigo não fique cirandando a nossa mente e impeça que nós possamos conversar com o Senhor da nossa vida, aquele que nos deu vida e vida em abundância, para a glória do nome dele mesmo. Se você sentir desejo de se ajoelhar, fique à vontade, em poucos instantes nós estaremos orando. Santo Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua igreja aqui reunida, ela crê num Deus que perdoa pecados e nos faz, Senhor, reviver para a glória do teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o teu Filho morreu naquela cruz para que nós pudéssemos estar hoje aqui, sendo testemunhas das boas novas de salvação, Senhor. Nos ajuda a ser com cada um que entrou aqui na tua igreja hoje. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Glorifica o teu nome, ó Pai, através das nossas vidas. Nos limpa, Senhor, nos torna mais branco que a neve, como a tua palavra nos diz.
que nós possamos sentir a alegria de receber o Teu perdão para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me concebeu da perdição. Cristo me amou, Ele me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, na mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos a fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Graças a paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 64. Nós já vimos o Salmo 63 há pouco mais de 3 anos atrás, então nós pulamos hoje para o Salmo de número 64. Salmo 64 diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ela ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito,
falam em secretamente armar ciladas, dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos, de sarte serão levados a tropeçar, na própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os retos de coração, todos se gloriam. Vamos orar? Senhor, meu Deus, louvado seja o Teu nome. Queremos, meu Deus, bendizer o Senhor, glorificar o Senhor. Reconhecer, meu Deus, que Tu és grande, que Tu és tremendo, que o Senhor é sábio, que o Senhor é criativo. Te louvar, meu Deus, pela Sua grandeza, poder, sabedoria, mas também, Senhor, Te agradecer, porque em meio a toda essa grandeza, o Senhor também é amoroso, o Senhor também é misericordioso, bondoso, benigno, e nessa Sua complacência para conosco, o Senhor nos contempla com amor, com carinho, com cuidado, está atento a cada um de nós e, em especial, meu Deus, tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. E, em especial, nesse instante, nós queremos agradecer pela bondade do Senhor em ter enviado Teu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar e nos deixar registrado na Sua palavra tudo aquilo que diz respeito ao Senhor e à nossa salvação. Muito obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. E Te rogamos, meu Pai, nesse instante, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê capacidade para entendermos a Tua palavra, nos ajude, meu Deus, a sermos assim iluminados pelo Teu Espírito Santo. Podemos também ter o nosso coração moldado pela Tua vontade e assim animados a viver de acordo com o Teu querer. No nome santo de Cristo Jesus é que nós Te rogamos isso. Amém. Irmãos, quem nunca sofreu com uma língua ferina? Quem nunca foi alvo de uma fofoca? Quem nunca passou por uma situação difícil onde disseram alguma coisa sobre você e que isso te machucou bastante? Quem nunca passou por uma situação que demorou muito tempo para explicar o negócio que alguém inventou a seu respeito? Se você não passou por isso, não sei em que país, em que mundo você vive, mas todos nós já passamos por isso em algum momento. E ultimamente isso tem se agravado ainda mais, porque nós temos internet e redes sociais para espalhar fofoca mais ligeiro. E aí a gente espalha as notícias e as conversas rapidamente, e isso é muito sério e grave. Gente já morreu por conta disso. Muita gente já foi acusada de estupro, levado para a cadeia e lá morreu, quando não tinha nada a ver com a história. Gente já foi espancado na rua, linchado, justamente porque acusaram a pessoa ou de bruxaria ou de maltratar criança, e a pessoa morreu por causa de uma mentira, por causa de uma fofoca. Fofoca, meus irmãos, não é uma coisa que inocente, não é uma coisinha boba, pelo contrário, é algo extremamente perigoso. E a Bíblia tem muita preocupação com a maledicência. Existe uma preocupação muito grande em cuidar da imagem do nosso próximo e de como denegrir a imagem do nosso próximo é algo extremamente perigoso. Mas sabe o que é mais assustador? Existe uma central de fofoca em toda a igreja. Em toda a igreja existe uma central de espalhar notícia. E espalhar, na maioria das vezes, notícia falsa. Sabe o que é ainda pior do que a central de fofoca da igreja? É a central de fofoca invernizada. Elas colocam um verniz de piedade na cara e ficam fingindo que é por amor ao Senhor e por amor ao irmão
que pede a oração pela irmãzinha que descobriu-se que está grávida, mas não é casada. Vamos orar por fulano, porque o casamento dele está arrasado e ele vai se separar. Vamos orar por fulana, porque fulana perdeu o emprego porque foi encontrada roubando lá na empresa dela. Vamos orar, e com o pretexto de orar, a gente aproveita para falar mal dos irmãos. E gasta muito mais tempo compartilhando para a oração do que necessariamente orando. Isso é maledicência. O mais assustador, queridos, é que a maledicência tem uma paternidade. Ela é muito mais antiga do que você pode pensar. O primeiro a falar mal de alguém foi o próprio Satanás, lá no Jardim do Éden, quando falou mal de Deus para Eva. Quando disse para Eva, ele está mentindo para vocês. O que ele está fazendo, na verdade, é escondendo de vocês o fato de que se vocês comerem do fruto proibido, vocês serão iguais a ele. Ele foi o primeiro maledicente, ele foi o primeiro fofoqueiro, ele foi o primeiro a inventar uma mentira, e se tornam filhos dele todos aqueles que fazem a mesma coisa. Mas o povo de Deus sempre foi, pelo contrário, alvo da maledicência. A Bíblia está recheada de exemplos de homens que tiveram suas vidas estragadas ou pelo menos perturbada por pessoas que falavam mal deles. Uma das estratégias mais poderosas de Satanás foi justamente inventar mentiras para atrapalhar o trabalho do Senhor. Nós estamos estudando sobre isso nos domingos de manhã. Como ele fez isso com Esdras, inventando uma mentira para atrapalhar o trabalho da reconstrução do templo. Como ele fez a mesma coisa com Neemias, inventando uma fofoca para tentar atrapalhar o trabalho. Mas principalmente, como Satanás tem como alvo destruir a Cristo e ao seu povo, ele usou isso contra Jesus. Ele acusou Jesus de várias coisas. O próprio Jesus reclamou disso. O que é que vocês querem? Vem João, que não come nem bebe, vocês reclamam. Vem o Filho do Homem, que come e bebe, vocês falam mal dele do mesmo jeito. Acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder do maioral dos demônios, pelo poder de Beelzebu. Reclamaram dele a vida dele inteira, e na hora de matá-lo, inventaram mentiras, caluniaram, difamaram, produziram maledicência dentro de Jerusalém para matá-lo. O povo de Deus não está livre dessa situação. A questão toda que a gente precisa saber é como é que a gente lida com maledicência. Porque quando estão falando mal da gente, o nosso desespero é tentar arrumar o negócio. É tentar fazer uma postagem no Facebook, ligar para um monte de gente. Tentar, entre aspas, desfazer o mal-entendido. Mas Davi nos mostra um caminho muito melhor. Meus irmãos, várias situações pelas quais Davi passou poderiam se encaixar com esse salmo. Muita gente olha para esse salmo, por exemplo, e vê Davi diante da sua primeira esposa, de Mical, filha de Saul, quando Davi ia entrando em Jerusalém e dançando em frente à arca, porque ele estava muito feliz pela entrada da arca, e tirou as roupas de rei, e que a sua esposa, que tinha uma língua ferina, falou mal dele e espalhou mentiras sobre ele. É possível. Alguns dizem que era quando Davi estava dentro da corte de Saul que ele passou por isso, que estavam espalhando mentiras e contando mentiras para Saul. É possível. É possível que seja quando Absalão ganhou o coração de todos de Jerusalém e mentindo, espalhou fofoca em Jerusalém e fez com que Davi tivesse que sair fugido da cidade de Jerusalém. É possível. Mas eu gosto das palavras de Matthew Henry. Ele diz uma coisa interessante, ele diz assim: qualquer momento da vida de Davi que você procurar, ele encontrou alguém para falar mal dele. Então, eu não preciso de uma situação em específico. A vida de Davi toda foi assim. Alguém falando mal dele. Ora falando mal dele pelas costas, ora falando mal dele pela frente. E é isso que ele vai fazer aqui. O que ele está fazendo aqui é mostrando toda a sua angústia, toda a sua perplexidade, toda a sua situação de sofrimento, justamente por causa de línguas ferinas.
É bem verdade que a gente pensa assim, não, palavras não machucam, palavras não matam. É verdade, meus queridos, palavras matam, palavras destroem, não porque elas têm poder, mas elas destroem porque Satanás as usa para destruir. E é isso que Davi sabe, e é isso que Davi tenta trabalhar nesse salmo. Ele olha e vê uma estrutura que é muito antiga. Ele, como rei de Israel, sabe que existe uma rivalidade eterna entre a semente da mulher e a semente da serpente. Ele sabe que existe alguém que é mentiroso e maledicente desde o início e que sempre vai atacar o Senhor, o seu ungido e o seu povo. Ele se vê como vítima aqui. E de alguma forma ele olha para nós, que também somos muitas vezes vítimas, e agora nós estamos sendo, porque resolveram falar mal da gente. Afinal de contas, descobriram que, entre aspas, as fake news produzidas no Brasil são dos crentes. Que nossa pregação é uma pregação de ódio, que nós somos os maus. Maconheiro é que é gente boa, crente é horrível, é um povo chato, preconceituoso. Como encarar essa situação quando estão falando mal de nós? Davi vai nos falar sobre lidando com a maledicência. Como lidar, meus irmãos, com a maledicência? Davi nos dá pelo menos duas atitudes em oração para lidarmos com a maledicência. Em primeiro lugar, orar pedindo força e coragem ao Senhor. Nota como é que ele começa o salmo, versículo 1. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Ele começa de cara dizendo, Senhor, eu estou de queixo caído com o que está acontecendo. Senhor, eu fui pego de surpresa. É impressionante porque a pessoa de quem se fala é sempre a última a ouvir, ela é sempre pega de surpresa. Davi diz, Senhor, eu preciso que o Senhor ouça a minha voz agora, que o Senhor atenda ao meu clamor agora, porque exatamente neste momento eu estou perplexo diante do que eu descubro, de forma que a minha voz precisa ser ouvida em meio a essa minha perplexidade. E aí a oração dele é, preserva-me a vida do terror do inimigo. Eu quero que os irmãos observem, porque de repente Davi nos mostra que ele não só tem um problema com o inimigo, ele não só tem alguém que é inimigo dele, que é o seu adversário. O termo diabo é justamente aquele que é o acusador, aquele que nos acusa de coisas, sejam elas verdadeiras, mas na maioria das vezes falsas. De repente ele diz, Senhor, eu preciso que o Senhor me preserve a vida. Mas notem, ele diz, me preserve a vida do terror do inimigo. O que Davi está fazendo aqui, meus queridos, é em meio a uma oração fervorosa, pedindo proteção ao Senhor, porque ele teme o inimigo. Ele está com medo do inimigo. Eu quero que você note que Davi está assustado. Porque se você encontra um inimigo na sua frente, é possível que você tenha coragem para enfrentá-lo, mas inimigos ocultos e maledicentes não podem ser enfrentados de frente, de cara. E Davi teme aqui exatamente porque sua reputação está em jogo, porque sua imagem está em jogo. Ele olha para os lados e diz, Senhor, eu temo o meu inimigo. Já parou para pensar? Um guerreiro feito Davi, acostumado a enfrentar muitas batalhas, um guerreiro feito Davi, que quando ainda muito jovem, encarou um gigante de frente, sem medo, agora chega e diz, eu temo um inimigo. E eu preciso que o Senhor me proteja desse medo. Eu preciso que o Senhor proteja a minha vida desse medo. Eu preciso que o Senhor cuide desse momento que eu estou assustado. Estar assustado, ter medo não é um problema. Medo faz parte da vida humana e não nos torna menos corajoso, nem nos torna menos confiantes no Senhor. Pelo contrário, Jacó teve medo do seu irmão Esaú quando foi se encontrar com ele. E lá no capítulo 32 do livro de Gênesis, no versículo 11, ele confessa exatamente com essas palavras. Ele diz, Senhor, eu peço-te que me livre da mão do meu irmão, da mão de Saul, porque eu o temo. Ele estava com medo. Ter medo, meus irmãos, não é problema, mas Davi faz exatamente aquilo que é necessário fazer quando estamos com medo. Oramos ao Senhor por coragem. Ele diz, Senhor, eu estou com medo, eu temo
a minha vida diante deles. Daí então, versículo número 2, Davi começa os seus argumentos dizendo: esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. A forma como Davi constrói esse salmo é belíssima, e eu vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. Mas eu quero que você note que ele usa uma espécie de paralelismo sinonímico invertido. Ele usa dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor me esconda da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam iniquidade. Conspiração e tumulto andam um ao lado do outro, aqui são sinônimos. Ele está dizendo: Senhor, eles tramam contra mim e eles produzem tumulto contra mim, e esses homens são conhecidos porque eles são malfeitores, eles são fazedores de coisas más. Eles produzem maldade, eles são maus em essência e suas atitudes são más, eles praticam iniquidade, eles são iníquos. Eu quero que você note que não necessariamente qualidades, mas as características desses ímpios são os que compartilham todo fofoqueiro. Eles fazem o mal, eles produzem o mal, eles fazem iniquidade, eles produzem iniquidade porque eles são ímpios e porque eles são maus. A iniquidade, meus irmãos, de praticar o mal, de falar o mal, de produzir maledicência, não surge do nada na cabeça de uma pessoa, surge da malícia que está no coração, da maldade que está alojada lá. Ninguém inventa uma história do nada. Se extrai histórias maldosas contra os outros do fundo de corações maus. É por isso que Davi diz: eles são maus, Senhor, eles são maus. Mas a partir do versículo 3 agora, ele expande, dizendo o que é que eles são realmente, como é que funciona a vida deles e como é que eles se organizam. Note, queridos, que a partir de agora ele vai descrever as ferramentas, ou melhor, as armas que eles usam. Ele diz no versículo 3: esses homens que estão armando conspiração, que estão armando tumulto, esses homens que são malfeitores e iníquos, esses homens, eles afiam a língua como espada. A arma deles é a língua. É por isso que Davi os teme. Se fosse uma espada de verdade, Davi não teria problema nenhum com eles, Davi os enfrentaria sem nenhuma dificuldade, mas não. O texto nos diz que a língua deles é como uma espada. É impressionante porque é a mesma imagem que Tiago vai usar lá na sua carta. Ele vai falar da língua como uma espada mortífera. E tem mais, eles afiam a língua. Eu fico imaginando, eu não sei, eu tenho uma mente muito criativa e imaginativa. Eu fico pensando no cara com a língua, passando na língua. Ele está afinando a língua lá na pedra. Davi diz: Senhor, eles estão preparando alguma coisa. Eles estão com a língua coçando. A língua deles é uma arma muito perigosa, mas é ainda mais perigosa porque eles a estão afiando. Mas não só são espadas, as palavras deles, versículo 3, ganham força, porque os seus corações maus entesam o arco e arrastam com toda a força, e eles colocam palavras nesses arcos e atiram as palavras como quem atira flechas pontudas. Final do versículo número 3, eles apontam com as flechas palavras amargas, palavras más, palavras para machucar, para destruir. É isso que eles fazem. Notem, queridos, como a língua pode ser uma ferramenta terrível, de como ela pode ser usada exatamente para destruir alguém, e de como ela é extremamente má. Uma espada afiada, uma flecha pontuda. É assim que Davi enxerga a língua. E tem mais, esse pessoal que usa a língua, ele sabe usar muito bem.
Minha mãe tinha um ditado que era interessante. Ela dizia: fulana está feito uma cascavel, travejando maracajá por ali. A língua parece um rabo de cobra cascavel, chiando. Versículo número 4. Ele diz: eles tentam me destruir com tiros rápidos. Eles estão usando palavras como flecha. E por isso, versículo 4, para as ocultas atingirem o íntegro, e contra eles disparam repentinamente e não temem. Eu quero que você note 3 características aqui desse uso da língua como arma. Em primeiro lugar, as ocultas. Fofoqueiro não bota a cara, porque fofoqueiro, antes de mais nada, é frouxo. Ele atira escondido. E o mais assustador nisso tudo, meus irmãos, que a Bíblia nos adverte lá em Deuteronômio, que um homem que atirasse no outro escondido, o homem que acertasse o outro escondido, era amaldiçoado. Se você quisesse acertar alguém, tinha que acertar na frente. Ninguém atirava pelas costas. E o pior é que esses homens usam as suas línguas e atiram as ocultas. Eles atiram escondido, e agora escondido eles tentam atingir o íntegro. Notem, eles têm um alvo. Eles querem atingir aquele que tem integridade. Alguém que tem integridade é alguém que vive conforme preceitos, conforme regras. Aquele que é inteiro e não esfacelado. Davi diz: eles atiram escondidos, e atiram contra o ímpio. Mas eu quero que você note aqui que essa atirar contra o ímpio é de forma rápida. O texto diz: atiram de forma repentina, quando menos se espera. Aqueles que usam a língua atiram contra o ímpio e atiram de forma rápida, repentina. Em último lugar aqui, o texto nos diz que eles não só atiram no escuro, atiram às escondidas, às ocultas, que atiram rápido e que eles não temem ao atirar. Notou o final do texto? O final do versículo diz: e eles não temem. Davi sabia o que era titubear antes de soltar uma flecha. Davi sabia o que era pensar um pouco antes de atingir alguém, de pensar um pouco antes de matar alguém. Ele diz: mas eles não temem nada, eles atiram as suas flechas, as suas palavras amargas, e não temem nada nem ninguém. Eles não temem. E nós vamos descobrir por que é que eles não temem. Porque eles tramam muito bem as suas estratégias. Mentiroso é alguém que é criativo. Fofoqueiro é alguém que é criativo. E para isso ele precisa montar uma trama má. Versículos 5 e 6. Davi diz assim: teimam no mau propósito. É impressionante isso aqui, porque não é só que eles têm um mau propósito, eles insistem nele. Eles trabalham em produzir um mau propósito. Eles querem falar mal de alguém, e por isso mesmo eles teimam, insistem em falar mal dessa pessoa. Arranjam um jeito. Até notícia boa vira notícia ruim. Vocês estão vendo isso na TV o tempo inteiro, né? Despiorar. A melhor palavra da semana. Ficou despior. Porque não tinha coisa boa, não podia dizer uma coisa boa, disse não, ficou despior. Se encontra palavras ruins, porque teimam em seu propósito. O texto fala, falam em secretamente armar ciladas, à escondida tentam montar armadilhas. Esses homens dizem: quem nos verá? Porque eles não temem, porque eles acham que nunca serão descobertos. Todo maledicente, todo fofoqueiro se esconde por trás do anonimato. Todo fofoqueiro usa sujeito indeterminado na frase. Estão dizendo. Quem disse? Não sei. Passarinho me contou. Seu passarinho era uma cobra velha que virou dragão. Foi ele que te contou. E ele te contou dentro do coração seu, onde ele mora. O texto diz: eles dizem: quem nos verá? Ninguém vai me ver.
E por isso mesmo o texto, versículo número 6 diz: projetam iniquidade. Ele disse lá em cima, eles praticam iniquidade no versículo 2. Agora eles dizem, eles praticam iniquidade porque eles planejam praticar a iniquidade. Eles têm como propósito fazer o mal. Sabe como é que eles fazem? Olha o versículo 6. Inquirem tudo o que se pode escogitar. O fofoqueiro, ele adora escacaviar história das pessoas. Chegou gente nova na igreja. De onde está vindo? Está vindo de que igreja? O que é que aconteceu lá que ele veio para cá? Rapaz, eu acho que eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que mora, que é daquela igreja. Aí vai lá procurar, saber por que foi, o que é que aconteceu lá, por que ele saiu. Deve ter alguma coisa errada, tem que ter alguma coisa errada por ter saído de lá. Isso é mexer no passado das pessoas, tentando encontrar podre. Tinha um pastor antigo que ele dizia: se você quer falar de mim, me chame, eu conheço coisas terríveis a meu respeito. Eles procuram histórias antigas, eles inquirem, eles perguntam, procurando descobrir podres lá do passado para usar. E ele diz: a mente deles, o pensamento deles é um abismo, o coração deles é um abismo. É assim que eles são. Eles cavam as coisas para usar. Fofoqueiro tem memória de elefante. Ele vai se lembrar que quando você era menino na igreja, deu um burro no outro, para usar contra você quando você for candidato a presbítero. Ele vai lembrar desse negócio. Fulano não serve para ser candidato. Ele quebrou o nariz do menino lá quando tinha 6 anos de idade, lá no departamento infantil. Ele vai escacaviar, ele vai arrastar a história. Essas pessoas do versículo de número 2 até o versículo de número 6 são assustadoras. Elas são terríveis, elas fingem ser o que não são, mas elas são mensageiras de Satanás, elas são pregadoras das trevas, elas são produtoras de mal, elas são iníquas, elas são maledicentes, elas são inimigas do Senhor e do seu povo. Elas existem para produzir o mal, mesmo que achem que são piedosas. É por isso que Davi diz: Senhor, eu preciso de coragem para enfrentar esse povo, preciso de força para enfrentar esse povo, porque esse povo é mau, esse povo é ruim. Queridos, nós não podemos achar que fofoca e maledicência dentro de uma igreja é normal, que fofoca e maledicência fora da igreja é normal, porque não é. Pelo contrário, queridos, o que a Bíblia nos instrui é que isso é extremamente perigoso, porque parte de pessoas que são perigosas, elas usam suas línguas como armas, e elas estão prontas e planejando destruir pessoas. Destruir pessoas. Quantas pessoas você não conhece que já teve a vida arrasada, que perdeu emprego, que perdeu família, que perdeu ministério por causa de fofoca? Porque alguém resolveu contar uma mentira e se descobre anos depois que não era verdade, mas aí já era tarde. Davi diz: eu tenho medo desse tipo de inimigo, por isso, Senhor, preserva a minha vida do terror deles. Por isso, Senhor, me esconde da conspiração deles. Por isso, Senhor, ouve a minha voz. Ele está dizendo: Senhor, eu temo, eu preciso de coragem, eu preciso de força para enfrentar esse tipo de pessoa. Lidando com a maledicência. Como lidar com a maledicência, meus irmãos? Segunda atitude em oração para lidarmos com a maledicência é orar confiando na força e no juízo do Senhor. Versículos de 7 em diante. O texto que a gente está lendo tem uma estrutura muito bonita. Eu estava mostrando isso para a Josi essa semana. Chamei Josi para ver como é que funciona. É uma estrutura chamada quiasmo. No quiasmo, as expressões vão de dentro para fora. De maneira que o centro desse salmo não é o versículo 1 e 2. O centro desse salmo são os versículos 5 e 6.
Se você prestar atenção, os versículos 5 e 6 tratam do mesmo assunto, tramar o mal. Os dois estão dizendo, versículo 5 começa, eles teimam no mau propósito, eles falam em secreto e armar ciladas. Versículo 6, projetam iniquidade, eles estão planejando. Tudo no versículo 5 e 6 é um assunto só. Mas a partir do versículo 7, o que Davi vai fazer é dar uma resposta para todas as questões que foram levantadas lá em cima. Ele nos disse lá em cima que esse inimigo é assustador e é pavoroso e causa medo. Ele nos disse lá em cima que as armas desse inimigo são terríveis, porque ele usa a língua como arma. Ele nos disse que o tiro dessas armas são rápidos e eles atingem as ocultas. E em último lugar ele diz que esses inimigos, eles tramam o mal. Davi vai dizer que é o Senhor quem se levanta contra essas pessoas. Então cuidado se você é maledicente. O que Davi nos mostra é que quando os salvos do Senhor, quando os santos do Senhor resolvem orar ao Senhor, pedindo ao Senhor coragem, entregando ao Senhor para o Senhor resolver a situação, rogando ao Senhor o seu juízo, o Senhor se ergue, e quando o Senhor se levanta contra fofoqueiro, você não tem noção do que ele vai fazer. Versículo de número 7. O versículo número 7, meus irmãos, está paralelo ao versículo de número 4. Ele diz assim, versículo 4, para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Davi chega agora no versículo 7 e diz, mas Deus desfere contra eles uma seta. Davi diz, eles atiram no íntegro, eles disparam no íntegro, fazem isso escondido e fazem isso rápido. Davi diz, Deus vai atirar neles também. Cuidado, aqueles que atiram com a língua receberão um tiro do Senhor, e o Senhor não atira feito fofoqueiro que atira escondido. O texto nos dá um Deus que atira de frente e que não tem medo de errar. Um Deus que desfere as suas setas contra os maledicentes. Um Deus que guerreia para defender a honra e o nome dos seus servos. Um Deus que se ergue e atira na cara dos fofoqueiros. Eles atiram escondido, atiram contra o ímpio. Deus desfere contra eles uma seta. Eles atiram repentinamente, versículo número 4. Eles atiram repentinamente, o texto diz, e de súbito se acharão feridos. Ou seja, ok, vocês atiram ligeiro, não é? Tipo no faroeste, vocês são rápidos no gatilho, não é para atirar com a língua. Deixa eu te dizer um negócio, Deus atira mais ligeiro. Vocês serão atingidos, fofoqueiros, numa velocidade tão grande que vocês não vão ver nem de onde saiu o tiro. Tinha um amigo meu no militar, e temos um militar presente hoje aqui, ele dizia uma coisa interessante, o medo de você estar no meio de um tiroteio não é ouvir o tiro. Porque quando você escuta o tiro não era para você. O medo é quando atirarem e você não ouvir, porque acertaram a sua cabeça. Esse é o perigo. Ele diz, vocês vão ser acertados e não vão nem saber de onde saiu o tiro. Deus é mais rápido do que vocês. A língua de vocês é ligeira para falar mal dos outros. Deus é mais ligeiro ainda em ferir vocês nesse processo. Deus é mais rápido ainda. Eu quero que você note agora o versículo de número 8. O versículo número 8, meus irmãos, está atrelado ao versículo número 3. Porque no versículo 8, no versículo 7 ele diz, o Senhor vai atingir vocês e vai atingir vocês rápido. Do mesmo jeito que vocês atiram rápido escondido, Deus atira rápido, mais rápido do que vocês. Mas no versículo número 8, ele vai dizer, vocês têm uma língua que é como uma espada que vocês estão afiando. Vocês estão usando a língua como se ela fosse flechas. Vocês transformaram a língua de vocês em armas. Se tem uma coisa humilhante para um soldado, não é ser atingido durante um confronto, é ser atingido com a própria arma. Essa pessoa será desarmada e atingida com a própria arma, e é isso que Deus faz no versículo 8.
Vocês usam a língua como arma, não é? Vocês usam a língua como se ela fosse uma espada, como se ela fosse uma flecha. Dessarte serão levados a tropeçar. Diz, Deus vai fazer vocês caírem e a própria língua se voltará contra eles. O uso de espada numa batalha requeria não só a capacidade de manusear com as mãos. Não era uma questão de você manusear com as mãos. Era principalmente o cuidado com os pés. Porque se você perde o atrito no chão, não interessa se a espada está na tua mão, você cai. É por isso que os soldados romanos tinham uma vantagem imensa em frente a muitos outros exércitos. Os soldados romanos tinham tachinha na sandália. As sandálias deles eram feitas de chuteira, grudavam no chão. Eles pisavam e não escorregavam. E no calor da batalha, quando o pé ficava suado dentro de um sapato de sola, a sandália era amarrada no pé, então não escorregava nunca. E aqueles que lutavam descalço para não escorregar, ficavam pisando em pedra, em espinhos, em paus e se feriam. Eles não tinham os pés protegidos, plenamente amarrados e não escorregavam. Eles tinham a vantagem, porque quando o inimigo escorrega, a espada do inimigo você usa contra ele. Davi diz, Deus vai derrubar vocês. Vocês estão lutando contra a pessoa errada. Quando o fofoqueiro acha que está lutando contra alguém, ele não entendeu se aquele contra quem ele está lutando é um servo do Senhor. Ele luta contra o próprio Deus, e Deus vai dar-te uma rasteira e vai usar a sua língua contra você. E não só isso, o texto nos diz que ao usar essa língua, todos os que veem maneiam a cabeça. Isso aqui é a maior vergonha. É quando você encontra um soldado ferido pela própria arma dele, e todo mundo diz, que incompetente! Que incompetente! E manear a cabeça é alguém que balança assim, que burro! Dá 0 para ele. Ele diz aqui, o Senhor vai derrubar vocês, vai ferir vocês com a própria arma, e vocês vão passar uma vergonha terrível, porque quem passar por perto de vocês, vai ficar vendo a desgraça de vocês, feridos com a própria língua que vocês usaram. Quem usa de maledicência está tecendo uma corda para se enforcar. Quem fala mal dos outros, está tecendo uma corda para se enforcar. Ou afiando uma espada, versículo de número 3, para ser usada contra você, no versículo de número 8. Você vai se cortar com essa língua ferina. Você vai se cortar com ela. Mas não só isso. O texto nos diz que não só o Senhor iria derrubar a trama deles, atirar rapidamente neles, usar a própria língua deles contra eles. Versículos 9 e 10 são uma resposta aos versículos 1 e 2. No versículos 1 e 2, Davi disse, Senhor, me esconde, Senhor, me ouve, Senhor, me preserva, porque eu tenho medo dessas pessoas. Eu tenho medo de gente que fala mal dos outros. Eles são perigosos, eles são terríveis. Versículo número 8, o texto chega agora e começa, e todos os homens temerão. Agora ele olha e diz, os homens vão temer, não a fofoqueiro. Os homens vão temer, não os maledicentes. Os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. De repente Davi diz, o Senhor será temido, porque o Senhor não deixará fofoqueiro impune. O Senhor será temido, porque o Senhor há de se levantar contra os maledicentes, e todas as pessoas vão ver o fofoqueiro se dando mal,
todas as pessoas vão ver o fofoqueiro sendo desmascarado, todos vão descobrir a fofoca, e quando todas as coisas ocultas vierem à tona, os homens vão glorificar ao Senhor, os homens vão espalhar agora uma notícia, não uma notícia falsa, como fez o fofoqueiro lá em cima, conspirando dos malfeitores, produzindo tumulto. No versículo 2, eles não, os homens anunciarão a verdade, eles anunciarão que Deus protege a nossa reputação, e que Deus faz isso, eles vão entender isso. Irmão, não tem como você proteger a sua reputação, não tem, mas Deus tem. Deus pode proteger a nossa reputação. E ai daquele que erguer a voz para falar mal de um servo do Senhor, porque o Senhor há de se erguer, e os homens vão temer quando virem o Senhor se erguer, porque homens vão proclamar a verdade, a destruição dos maledicentes, e vão dizer no final das contas, foi Deus que fez. Davi nos ensina então, meus irmãos, que ao invés de ficar aperreado com medo, versículo número 1, ter temor do inimigo, ficar perplexo, ele chega agora e diz, agora a atitude muda completamente, ele diz, o justo se alegra no Senhor e nele confia. Davi nos dá a única atitude que é possível ter quando alguém está falando mal da gente: entregar para o Senhor, confiar nele e continuar feliz. É isso que a gente faz. Entregar para o Senhor, confiar no Senhor e ficar alegre. Nós não precisamos nos deixar abalar pelo que falam mal da gente. Nós não precisamos nos deixar abalar quando nos criticam, mentindo. Pelo contrário, o que o Senhor Jesus nos ensinou foi justamente o oposto. Mateus capítulo 5. Ele nos disse lá que os homens iriam falar todo mal contra nós, que eles iriam mentir, dizendo todo mal contra nós, e a recomendação do Senhor foi, alegrai-vos e exultai, porque assim eles fizeram com os profetas que vieram antes de vós. O que Jesus nos ensinou é, fica feliz, quando mentirem falando mal de você, quando espalharem fofoca mentirosa contra você, se alegre, você faz parte de um grupo seleto chamado profetas verdadeiros do Senhor. Se alegre, porque o Senhor é quem vai tomar conta da situação. Chega e diz, Senhor, estão falando mal de mim, não quero nem saber. Resolve aí, Senhor. E eu te garanto uma coisa, o texto nos mostra que no final das contas, versículo número 10, os de reto coração, aqueles que são íntegros lá atrás, que são alvos das flechadas do inimigo, que são alvos da trama dos inimigos, que tentam atingi-los às ocultas, esse homem íntegro lá de trás, os de reto coração, todos se gloriam em Deus, na certeza que o Senhor é quem defende a nossa reputação. É o Senhor quem defende a nossa reputação. Sabe o que é mais assustador nisso tudo? Isso aconteceu com Cristo. Em cada um dos momentos da vida dele. Da mesma forma como aconteceu aqui, eles também impuseram medo em toda a situação. Eles também usaram a língua como arma e mataram Jesus com difamação, com falso testemunho. Eles também planejaram e as ocultas atiraram contra Cristo e feriram o Cristo. Eles também planejaram, urdiram, tramaram as ocultas o mal contra Cristo. Mas da mesma forma, meus irmãos, eles foram alvos de forma rápida contra eles, porque eles próprios sofreram. Sofreram porque no ano 70, menos de 40 anos depois da morte de Cristo, esses homens, por causa da língua deles, numa tentativa de conspirar contra Roma, foram todos mortos pelo Império Romano.
Deus fez a língua daqueles judeus se voltar contra eles, e eles foram mortos por causa de conversar demais. Deus se voltou contra eles, e no final das contas, Cristo confiou neles. Quando Herodes dá a oportunidade para Jesus se defender, Jesus, precisa não. Você não tem autoridade, meu filho? Você acha que você tem autoridade por quê? Você só tem autoridade porque Deus mandou do céu. Se Ele quisesse, Ele rogava em um estalar de dedo, uma miríade de anjos viria resgatá-lo. Ele não se defendeu de nenhuma das acusações, mas Deus o defendeu, porque ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos, ao terceiro dia ele desmascarou a mentira, ao terceiro dia ele expôs os maledicentes, ao terceiro dia ele mostrou que a igreja do Senhor prospera, ao terceiro dia ele mostrou que o Senhor é vitorioso no final. Eu não sei se você tem enfrentado problemas com a língua ultimamente. O pessoal está falando mal de você lá no Facebook, Twitter. Instagram não vejo muito não, o pessoal bota foto bonita, né? Aí fica todo mundo lindo, lindo. No Twitter é todo mundo matando uns aos outros. São duas terras bem diferentes. O Facebook só dá briga de político, mas tudo bem. Não sei se estão falando mal de você. E você está muito angustiado porque tem medo do povo falar de você. Eu não sei se você está assustado com medo do povo começar a falar mal da sua vida, e você fica angustiado com isso. Meu irmão, a palavra do Senhor Jesus fizeram com ele também. Mas ele disse que se estiverem falando mal de você e for mentira, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O mundo mente e vai continuar produzindo mentira contra o povo do Senhor, porque Satanás é que é o líder deles, e do mesmo jeito que eles mentiram contra Jesus Cristo, vão mentir contra nós também. Mas por outro lado, se você faz parte do outro grupo, do grupo que produz o mal, você faz parte do grupo que gosta de falar dos outros, que gosta de inventar história dos outros, ou espalhar a história dos outros, porque você não é muito criativo, você só fica repetindo, feito papagaio velho. Se você gosta de colocar lá no WhatsApp pedido de oração, fingindo que é por amor ao irmão, quando você nem orou ainda pela pessoa, você só quer espalhar a má notícia. Você só quer espalhar que a coisa está dando errado. O Senhor te adverte hoje, porque você está arranjando um inimigo bem forte. Sua língua está afiada, mas Deus vai enfiar a sua língua no seu bucho. Você acha que é rápido em usar a sua língua, Deus é mais rápido do que você. E quando você menos imaginar, Ele vai te dar uma rasteira e vai usar a sua própria língua contra você. Você acha que consegue nas escondidas tramar contra os servos do Senhor e falar mal deles, escondidinho, fez um perfilzinho falso no Facebook, né? Para falar mal dos outros. Não se engane, o Senhor Deus encontrou o teu perfil, Ele rastreou o teu IP. E o Senhor há de se levantar contra os maledicentes. E eu não quero estar na sua pele, se você gosta de falar mal das pessoas. Porque todas as pessoas vão olhar para você e vão glorificar ao Senhor ao te ver destruído por causa da sua maledicência. Igreja não é lugar de fofoca. Porque coração de fofoqueiro é um coração satânico, não é um coração divino. Igreja não é lugar de fofoca, porque quem inventa mentiras é filho de um pai mentiroso. O pai da mentira é Satanás, disse Jesus, justamente porque ele mente desde o princípio, e quem se torna mentiroso se torna filho dele. Não finja preocupação com o irmão para espalhar notícias sobre o irmão. Nossa responsabilidade como crentes é proteger a reputação do nosso próximo e não destruí-la. Nosso papel é guardar a imagem do nosso irmão e não colocar a imagem do nosso irmão na lama. Seja você o último elo na corrente de fofoca da igreja, que quando chegar em você chega de fulano, é verdade, vamos você e eu agora conversar com Cicrano e vamos botar essa coisa limpa e resolver esse negócio. Que seja você aquele que não espalha
a fofoca na igreja, porque o Senhor há de se erguer contra aqueles que fazem isso. Igreja não é lugar de fofoca, o mundo é, mas o Senhor é quem protege a nossa reputação. Então relaxa, meu irmão, descansa. Vão falar mal de você, falaram mal de Jesus Cristo, mas em Cristo nós somos protegidos, porque Ele venceu. Ele pisou a cabeça da fofoqueiro primeiro, e Ele vai pisar de forma definitiva no futuro. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos cantar ao Senhor, preparando-nos para a mesa do Senhor. Disposta a mesa, Salvador, estás presente aqui. Ministra o vinho a tu pão, tipo Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11, a partir do versículo de número 23, nos diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
Irmãos, essa não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa é a mesa do Senhor. Qualquer irmão que faça parte de uma igreja genuinamente evangélica, esteja em comunhão com essa igreja e esteja em comunhão com o Senhor, está convidado a participar conosco do pão e do vinho. Não haverá nenhuma transformação mística nesses elementos. O pão vai continuar pão, o vinho vai continuar vinho, mas nós cremos que o Espírito Santo atua sobre esses elementos de forma que nós somos alimentados espiritualmente, fortalecidos pela graça do Senhor quando comemos do pão e do vinho. Daí a necessidade de seriedade, porque essa mesa não pertence àqueles que desejam viver uma vida dissoluta, caminhando distante dos caminhos do Senhor. Daí então a necessidade de avaliarmos o nosso coração, constatarmos o nosso pecado, rogarmos a Ele misericórdia e discernindo a graça de Cristo que nos perdoa, discernindo a misericórdia do Senhor que nos permite nos aproximarmos da sua mesa, é que nós nesse momento participamos do pão e do vinho. Vamos orar? Senhor meu Deus, consagra, Senhor, a nossa língua, põe guarda, Senhor, a nossa boca, não permita, Senhor, que venhamos a pecar contra Ti com a nossa boca. A Tua palavra nos orienta de quem domina a língua é perfeito varão, mas isso não significa que é impossível. Senhor, ajuda-nos, meu Pai, para que nossa boca profira palavras que glorifiquem o Teu nome, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente aquela que é boa para edificar o nosso próximo. E muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de como servos do Senhor, perdoados pelo Senhor de todos os nossos pecados, participarmos da mesa do Senhor, nos lembrando, meu Deus, de que o Senhor já morreu numa cruz do Calvário, para que todos nós que estamos aqui fôssemos perdoados dos nossos pecados, até dos pecados da mentira, da inveja e da maledicência. Senhor, muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados, e muito obrigado por nos garantir uma promessa, Senhor, de que o Senhor comeria conosco e beberia vinho conosco no dia que o Senhor voltar. Nós almejamos isso e dizemos: Maranata, Senhor. Nesse instante, meu Deus, consagra esses elementos para que ao ingerirmos sejamos tomados dessa esperança, animados em nossa fé, firmados nas promessas do Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Nos diz a palavra, meus irmãos, que na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, tomai e comei dele todos, disse Jesus, fazei isto em memória de mim. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, demora, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Algum irmão que em comunhão com Deus e com a sua igreja deixou de ser servido nesse primeiro elemento, por favor, erguendo as mãos para que possamos servi-lo. Tomai e comei de todos,
tomai e comei dele todos, disse Jesus, fazei isto em memória de mim. Após ele haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Tomai e bebei dele todos, disse Jesus, fazei isto em memória de mim. A palavra do Senhor nos lembra que após ele haver ceado, ele cantou o hino e seguiu para o Monte das Oliveiras. Fiquemos em pé, meus irmãos, cantemos o hino Despedida. E quando cantamos esse hino, os irmãos que trouxeram seus dízimos e suas ofertas são convidados a apresentá-los diante do Senhor. Gostaria de convidar o diácono Mauro que viesse aqui à frente e fizesse uma oração encerrando nosso trabalho e colocando os nossos dízimos e ofertas aos pés do Senhor Jesus Cristo. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai,
O poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Pode sentar. Queremos agradecer àqueles que nos visitam hoje à noite. Temos vários irmãos nos visitando. Queremos louvar a Deus pela vida de vocês. Que Deus os abençoe, que vocês tenham se sentido bem em nosso meio. Estão convidados a voltarem outras vezes. A gente fica muito feliz pela presença de cada um de vocês aqui conosco. Nós gostaríamos de lembrar os irmãos que na terça-feira nós temos culto de oração pelo WhatsApp. Essa semana eu vou fazer um teste, ver se eu consigo lá de casa fazer no grupo da igreja, ok? Então, se você não tem o WhatsApp, eu vou tentar fazer pelo Messenger também, porque o WhatsApp agora está conectado ao Messenger. Então, se você tem Messenger ou tem WhatsApp, a gente vai dar para fazer. Então, se Deus quiser, terça-feira, culto de oração, às 8 horas da noite, pelo WhatsApp. Quinta-feira, 6h30 da noite, nós temos reunião de doutrina. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então vai lá no meu canal no YouTube. A gente está transmitindo toda quinta-feira, 6h30 da noite, reunião de doutrina. Tá ali, né? Domingo de manhã, 10 horas da manhã, também pelo meu canal lá no YouTube. Nós estamos transmitindo o estudo da escola dominical. Nós estamos estudando o livro de Neemias. Já terminamos hoje o capítulo 8. Então, domingo, 10 horas da manhã, lá no meu YouTube. 4 horas da tarde do domingo aqui na igreja. E logo mais à noite, 7h30 mais ou menos. Está saindo 7h30, 8 horas, né Oswaldo? 7h30, 8 horas. O culto que nós fizemos hoje vai ser transmitido também lá pelo YouTube, mas o canal da igreja. Não no meu, no canal da igreja. Ok, meus irmãos, esses são os avisos. Se os irmãos precisarem de qualquer coisa, conversar, a gente está disponível lá pelo WhatsApp. Então me procurem lá no meu WhatsApp ou me procura pelo Facebook. A gente marca uma hora e ou a gente conversa pessoalmente ou a gente conversa pelo WhatsApp mesmo, sem problema nenhum. A gente pode conversar, se vocês precisarem. Tá ok? Vamos em paz para os nossos lares, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe e proteja. Porque Ele vive.